Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Estrutura Atômica e Ligação Química. A videoaula de hoje, nós finalizaremos o capítulo 4, falando um pouquinho mais sobre geometria molecular e teoria das ligações. Isso porque alguns aspectos da ligação química são mais bem explicados por um modelo sofisticado, chamado de teoria dos orbitais moleculares, ou simplesmente TOM. Esse modelo descreve os elétrons da molécula usando funções de ondas específicas, que são chamadas de orbital molecular. Ou seja, o orbital molecular é uma função de onda específica que descreve os elétrons na molécula. Orbitais moleculares têm muitas características semelhantes à dos orbitais atômicos, mas estão associados com toda a molécula e não apenas com um átomo específico. Sempre que dois orbitais atômicos se sobrepõem, dois orbitais moleculares são formados. Para exemplificar esses conceitos, vamos aqui na figura 9.32 apresentar os orbitais atômicos e moleculares da molécula de H2. Começando aqui com os orbitais atômicos de hidrogênio, um S, um S. Eles inicialmente fazem uma combinação destrutiva que leva à formação do orbital molecular antiligante H2. Percebam que esse orbital molecular ele tem uma região aqui onde a probabilidade de encontrar o elétron é nula, que forma então um nó. Esse nó é chamado de plano nodal entre os núcleos. Nós podemos também ter uma combinação construtiva, que leva à formação do orbital molecular ligante, H2. Percebam que agora nós temos a densidade eletrônica concentrada entre os dois núcleos, por isso nós temos a formação da ligação sigma 1s. Outro detalhe importante é que a energia desses orbitais aumenta do ligante para o antiligante, ou seja, orbitais antiligantes são de maior energia. Esses termos ligante, antiligante, destrutivo, construtivo, nós detalharemos mais adiante. E vocês entenderão por que são formados esses dois tipos de orbitais, ligante e antiligante. Vocês podem novamente perceber que a densidade eletrônica em ambos os orbitais, ligante e antiligante, está centralizada em torno do eixo internuclear. Outro detalhe é que o orbital molecular desse tipo, eles são chamados de orbitais moleculares sigma, tendo então o orbital sigma 1s ligante e o sigma 1s antiligante. As energias relativas de dois orbitais atômicos 1s e de dois orbitais moleculares formados são representados por um diagrama de energias, que também é chamado de diagrama de orbital molecular. A figura 9.33 representa o diagrama de níveis de energia para a molécula de H2. Percebam que os quadrados amarelos, as caixas amarelas, representam os orbitais atômicos de hidrogênio e as caixas laranjas dos orbitais moleculares formados pela sobreposição dos orbitais atômicos. Percebam também que o nível de energia do orbital atômico é superior ao orbital molecular sigma ligante e inferior ao orbital molecular sigma antiligante. Percebam também que o elétron desemparelhado que está no orbital atômico de hidrogênio, nos dois hidrogênios, são emparelhados para formar o orbital sigma ligante no S na molécula de H2. Por fim, vocês podem perceber que o orbital antiligante está livre. E lembre-se, orbitais antiligantes são de maior energia. Se o orbital de maior energia está livre, essa molécula é mais estável. Na sequência, nós temos aqui o diagrama de níveis de energia para a molécula de H2, a suposta molécula de H2. Temos as caixas amarelas com os orbitais atômicos do átomo de hélio, em ambos os lados, são dois átomos de hélio, e nas caixas laranjas, os orbitais moleculares formados. Percebam
que agora, diferentemente da molécula de H2, nós temos o orbital molecular antiligante ocupado para essa molécula de H2. E esse é um orbital de maior energia. Portanto, essa molécula é uma molécula instável. Na teoria do orbital molecular, a estabilidade de uma ligação covalente está relacionada com a sua ordem de ligação, que é definida como metade da diferença entre o número de elétrons ligantes e o número de elétrons antiligantes. Ou seja, ordem de ligação é igual a meio vezes o número de elétrons ligantes menos o número de elétrons antiligantes. Uma ordem de ligação igual a 1 representa uma ligação simples, igual a 2, uma ligação dupla, e igual a 3, uma ligação tripla. Além disso, como a teoria do orbital molecular também considera número ímpar de elétron, podemos ter ordem de ligação fracionárias, 1 meio, 3 meios, 5 meios. Voltando então para a figura 9.33, nós podemos observar aqui no diagrama de níveis de energia para o H2, que a ordem de ligação para essa molécula vai ser igual a 1, porque ele tem 2 elétrons ligantes e nenhum elétron antiligante. Consequentemente, ordem igual a 1, os átomos de hidrogênio formam entre si uma ligação simples. Por outro lado, a molécula de hélio 2, a provável molécula de hélio 2, que a gente falou anteriormente que é instável, tem uma ordem de ligação igual a 0. Significa que não é formada a ligação. Por isso que essa molécula é instável. Seguindo aqui, nós podemos supor aqui a formação de um íon H2+, partindo de um átomo de hélio e do íon hélio. Percebam que o íon hélio ele tem só um elétron desemparelhado. Consequentemente, os orbitais moleculares formados vai preencher aqui com elétron desemparelhado o orbital molecular sigma antiligante e, consequentemente, a ordem de ligação dessa molécula vai ser um meio, ou seja, meia ligação química, fazendo com que ela tenha uma maior estabilidade que a molécula de hélio 2, que o íon hélio 2 tenha maior estabilidade que a molécula de hélio 2. Por fim, pegando aqui a molécula de lítio 2, partindo aqui dos átomos, dos orbitais atômicos de cada átomo de lítio, para formar os orbitais moleculares, caixas laranjas, nós podemos perceber que nós temos o orbital sigma 1s totalmente preenchido, sigma antiligante 1s totalmente preenchido e o sigma 2s também totalmente preenchido. O sigma 2s antiligante está vazio. Se calcularmos a ordem de ligação para essa molécula, podemos observar que ela tem uma ordem de ligação igual a 1, consequentemente, a molécula de lítio 2 é formada por uma ligação simples. E é uma molécula estável. As regras a seguir, elas vão resumir algumas das principais diretrizes para a formação dos orbitais moleculares e como eles são preenchidos por elétrons. Número 1. O número de orbital molecular formado é igual ao número de orbital atômicos que se combinam, como a gente já tinha falado anteriormente. 2. A combinação de orbitais atômicos é sempre mais eficiente quando são combinados orbitais com energias similares. Tá bom? Então, para essa combinação ser eficiente, eu tenho que ter orbitais atômicos com energias similares. 3. A eficácia com a qual 2 orbitais atômicos se combinam é proporcional à sua sobreposição. Ou seja, quanto maior for o grau de sobreposição desses orbitais atômicos, menor será a energia do orbital molecular ligante. E, proporcionalmente, maior será a energia do orbital molecular antiligante. Esse passo 3 aqui, essa regra 3, perdão, ela é que explica a diferença de energia entre o orbital ligante e o antiligante. E quanto maior a sobreposição dos orbitais, maior essa diferença de energia. Ou seja, menor a energia do orbital molecular ligante e maior a energia do orbital molecular antiligante. 4. Cada orbital molecular pode acomodar no máximo 2 elétrons.
com spins emparelhados. E 5. Quando os orbitais moleculares de mesma energia são ocupados, um elétron entra em cada orbital com o mesmo spin, antes que os pares de spin sejam formados. Então, primeiro a gente preenche cada orbital com um elétron e depois a gente emparelha esses elétrons. Pois bem, agora que a gente já sabe a regra de formação desses diagramas, surge a pergunta: e como é formado os orbitais moleculares a partir de orbitais atômicos 2p? A gente viu a formação a partir do S, um S, 2S. E do 2p? Considere o eixo Z como o eixo internuclear. Esse eixo que passa aqui por dentro da molécula. Os orbitais 2pz formam os orbitais moleculares sigma, ou seja, a sobreposição de dois orbitais 2pz que estão no eixo intermolecular formam orbitais moleculares sigma. Por quê? Porque eu tenho uma sobreposição frontal. Formando então o orbital sigma antiligante, perceba que o nó, plano nodal, onde a probabilidade de encontrar o elétron é nula, nessa região, formando o sigma 2p antiligante, e a formação do orbital sigma ligante, 2p ligante. Aqui a probabilidade de encontrar elétron é maior entre os núcleos dos dois átomos. Volto a dizer, essa definição de ligante e antiligante será melhor explicada mais adiante. Os outros orbitais, 2px e 2py, que formam os orbitais 2p, formam os orbitais moleculares π, como a gente já viu em videoaulas passadas. Temos, então, a sobreposição lateral dos orbitais 2px para formar o orbital π2p antiligante e o orbital π2p ligante. E a sobreposição lateral, agora saindo do plano aqui, 2py, para formar o orbital π2p antiligante e o orbital π2p ligante. Percebam também que os orbitais π antiligante e π ligante são degenerados, ou seja, possuem a mesma energia. Por isso que mais adiante, quando a gente for mostrar o diagrama de energia, vocês vão perceber que os orbitais π são formados por duas caixas no mesmo nível, né, com a mesma energia. Porém, nossa discussão sobre orbitais atômicos e orbitais moleculares, eles destacam algumas importantes aplicações da mecânica quântica. A todo momento a gente está falando de função de onda, superfície de probabilidade de encontrar o elétron e tudo mais. No tratamento mecânico quântico, como a gente viu no capítulo 1 dos elétrons, em átomos e moléculas, nós estamos interessados principalmente em determinar duas de suas características: a energia e a sua distribuição espacial. Como a gente viu lá no capítulo 1, ao resolver a equação de Schrödinger, obtemos a energia do elétron e a função de onda psi. Porém, essa função de onda psi não tem um significado físico. A representação das superfícies limites para os orbitais atômicos e moleculares que apresentamos até o momento, elas são baseadas, na verdade, na função psi ao quadrado, que mostra a densidade de probabilidade, ou seja, fornece a probabilidade de encontrar um elétron em um determinado ponto no espaço. Como as densidades de probabilidade são quadrados das funções, seus valores não podem ser negativos em todos os pontos do espaço. Por quê? Porque o quadrado de um número negativo é um número positivo. Entretanto, as próprias funções podem ter valores negativos, como a gente vai demonstrar aqui com uma função muito conhecida, que é a função seno, que se aproxima muito das funções que nós vamos apresentar aqui para os orbitais moleculares. Percebam aqui que a função seno de x no ciclo completo da onda vai de menos π a π, e que ela apresenta uma fase positiva, em vermelho, e uma fase negativa em azul. Além disso, ela tem também um ponto nodal, onde seno de x é igual a zero.
Por isso que a gente fala que ela se aproxima muito às funções que nós vamos apresentar aqui para os orbitais. Se nós elevarmos ao quadrado essa função, nós vamos ter a função seno ao quadrado de x. E aí, essa fase negativa vai se tornar simétrica à fase positiva, ambas como fase positiva, mantendo aqui o meu plano nodal na função seno ao quadrado de x. Isso significa que perdemos a informação da fase da função quando elevamos essa função ao quadrado. E percebam, a superfície limite que nós estamos apresentando até o momento são em função de funções psi, né, ao quadrado. Por isso, não há informação da fase. A figura 9.38 demonstra aqui a importância dessa fase da minha função. Por exemplo, para o orbital atômico S, nós temos uma representação gráfica da função de onda psi em razão aqui da distância z do núcleo, em angstroms, como sendo na forma de um pico, onde o pico está exatamente no centro do meu átomo, né? Por isso que ele tem essa forma esférica. A probabilidade de encontrar o elétron aumenta à medida que a gente se aproxima do núcleo, tá bom? Ou seja, nós não temos um plano nodal. Se nós observarmos a função de onda dos orbitais atômicos P, nós vamos perceber que ela se assemelha à função seno, ela tem uma fase negativa e uma fase positiva, tá bom? E um plano nodal XY, onde psi é igual a zero. Por isso que a representação das fases do orbital 2pz tem um lobo com fase negativa e um lobo com fase positiva. No entanto, a representação que nós estamos apresentando aqui para vocês é em função da superfície limite, ou seja, em função de onda psi ao quadrado. Nós elevamos essa função ao quadrado e obtemos isso aqui com apenas fases positivas e o meu plano nodal igual a zero, representado aqui apenas em vermelho, porque não há a informação da fase quando apresentamos a função de onda psi ao quadrado. Os orbitais D também têm lobos com sinais contrários, como vocês podem observar na figura 9.39. Negativo, positivo, positivo, negativo. A grande questão é por que precisamos considerar a complexidade introduzida ao considerarmos as fases das funções de onda. Precisamos entender a fase das funções de onda porque elas explicam as formações dos orbitais ligante e antiligante. Por exemplo, a combinação construtiva que nós vimos anteriormente de orbitais 1s para formar o orbital molecular sigma 1s, na verdade, se deve a uma sobreposição de fases. E eu exemplifico isso a partir da função seno. Nós temos duas ondas em fase, ou seja, fase positiva em fase, negativa em fase. Quando eu tenho a soma, uma combinação construtiva, eu tenho a sobreposição dessas funções. Por outro lado, na combinação destrutiva, nós temos orbitais com funções de onda fora de fase. Como vocês podem observar aqui na representação da função seno, que se assemelha à função do orbital 1s, 2p, por aí vai. Nós temos, então, a fase positiva com a fase negativa com positiva. Uma fase acaba anulando outra e nós temos como resposta uma resposta nula, tá bom? Na combinação destrutiva. Por isso que o orbital molecular antiligante, ele tem esse plano nodal onde a probabilidade de encontrar o elétron é nula no plano nodal. Em resumo, nós temos para moléculas diatômicas homonucleares do segundo período o seguinte diagrama de orbital. Percebam aqui que os orbitais 2s se sobrepõem porque têm energias semelhantes e os orbitais 2p se sobrepõem porque possuem energias semelhantes. Nesse diagrama aqui, nós não temos sobreposição de orbital 2s com orbital 2p.
Porém, experimentos demonstram que esse diagrama ele se aplica somente às moléculas de oxigênio, flúor e neônio. Na verdade, a molécula de neônio ela nem é estável, ela é instável, tá bom? Então, percebam que nós temos a sobreposição de orbitais S para formar orbital sigma 2S ligante antiligante e a sobreposição de orbitais 2p para formar orbitais π sigma 2p e π 2p ligante e orbitais π 2p e sigma 2p antiligante. Percebam que os orbitais moleculares π têm duas caixinhas, justamente porque é px e py. O sigma corresponde ao pz. Outro detalhe é que nesse diagrama eu estou mostrando só os elétrons da camada de valência. Por isso que eu não representei aqui os orbitais 1s, tá bom? Mas focando aqui apenas nesse setor do diagrama, eu gostaria de dar enfoque às prováveis interações que podem ocorrer entre orbitais 2s e 2p. Nós temos então o orbital 2s e o 2p, e quando ocorre essa sobreposição do orbital, nós podemos ter uma interação sigma 2s 2p que causa um desdobramento da energia desses orbitais. Consequentemente, o orbital sigma 2p ele é promovido para uma energia superior ao orbital π2p e o orbital molecular sigma 2s é promovido para uma energia inferior, tá bom? Isso à medida que eu aumento o grau de interação entre os orbitais 2s e 2p, tá bom? O orbital sigma 2s antiligante permanece com a mesma energia e o orbital π2p antiligante permanece com a mesma energia. Tal comportamento é muito comum nas moléculas de boro, carbono e nitrogênio, porque elas possuem uma maior interação entre os orbitais moleculares 2s e 2p. Em alguns casos, a maneira como as substâncias se comportam em um campo magnético pode fornecer informações sobre o arranjo de seus elétrons. A gente pode, por exemplo, saber se ela está com esses elétrons emparelhados ou desemparelhados. Isso porque moléculas com um ou mais elétrons desemparelhados são atraídas por um campo magnético. Esse tipo de comportamento magnético é chamado de paramagnetismo, ou seja, moléculas com elétrons desemparelhados são paramagnéticas. Por outro lado, substâncias sem elétrons desemparelhados, ou seja, com elétrons totalmente emparelhados, são fracamente repelidas por um campo magnético, sendo essa propriedade chamada de diamagnetismo. Consequentemente, moléculas que possuem elétrons emparelhados são diamagnéticas. Esse fenômeno fica mais claro quando a gente observa aqui na figura 9.44 esse experimento que demonstra as propriedades magnéticas de uma amostra. É uma balança com uma amostra, eu estou pesando essa amostra e na ausência do campo magnético eu tenho essa balança equilibrada. Se eu adiciono um campo magnético e essa amostra tem características diamagnéticas, ou seja, possui elétrons emparelhados, vai ocorrer uma repulsão dessa amostra e o peso dessa amostra vai ser menor, ou seja, ela vai ter menor massa devido ao efeito do campo magnético. Por outro lado, se essa amostra for paramagnética, ou seja, possui elétrons desemparelhados, ela vai ser atraída pelo campo magnético de forma que eu tenho um maior peso, ou seja, uma maior massa sendo registrada no meu experimento. Então, a partir de um experimento simples como esse, eu posso provar o paramagnetismo e o diamagnetismo de amostra. Outro experimento interessante para provar o paramagnetismo, por exemplo, do O2, é quando a gente coloca oxigênio líquido sobre um ímã, né, que forma um campo magnético. A gente percebe que as moléculas de O2, que são paramagnéticas, têm elétrons desemparelhados, elas são atraídas por esse campo magnético, tá bom? Pela aderência desse campo nos meus polos. Em suma, nós temos aqui nessa tabela a representação da configuração em caixas, né, de elétrons dessas espécies
com maior interação 2s, 2p entre os orbitais moleculares 2s, 2p e menor interação com os orbitais moleculares 2s, 2p. Percebam que a molécula de B2 ela possui elétrons desemparelhados, por isso ela é paramagnética. A de C2 possui elétrons emparelhados, por isso ela é diamagnética, assim como a de N2. A molécula de O2 também possui elétrons desemparelhados, por isso é paramagnético. E a de F2 e N2, que na verdade não existe, é instável, né? Seriam diamagnéticas. Percebam também que quanto maior a interação entre os orbitais 2s e 2p, nós podemos notar esse desdobramento do orbital sigma, molecular sigma 2p para atingir uma energia superior ao π2p. Com isso, nós temos a inversão da posição em termos de energia desses orbitais para as moléculas de B2, C2 e N2. Outro destaque dessa tabela é o cálculo da ordem de ligação. E aí eu destaco aqui que a molécula de N2 tem ordem de ligação igual a zero porque ela é instável. Interessante observar, comparar, na verdade, as ordens de ligação com a entalpia de ligação. Vocês vão lembrar que moléculas com ligação tripla são mais estáveis, né? São mais difíceis de serem rompidas ligações triplas. Por isso que a entalpia de ligação do N2 é a mais superior aqui de todas. Percebam também que, embora o C2 e o O2 possuam ligações duplas, a entalpia de ligação são diferentes. Isso porque a entalpia de ligação não depende única e exclusivamente da ordem de ligação. Depende de outros fatores, como eletronegatividade e outras propriedades dos átomos que compõem essas moléculas. Outro detalhe importante é o comprimento da ligação, que corrobora, de certa forma, com a ordem de ligação também. A molécula de N2, que tem uma ligação tripla, tem o menor comprimento de ligação. A gente já viu anteriormente a relação entre a ligação simples, dupla e tripla para o comprimento de ligação. Quanto maior o número de ligações, menor o comprimento de ligação. No entanto, novamente, perceba na molécula de B2 e F2, que possuem apenas uma ligação simples, que os comprimentos de ligações não são o mesmo. E é óbvio que não sejam, porque essas moléculas possuem raios atômicos diferentes, possuem, portanto, comprimentos de ligação diferentes. No entanto, são coerentes, estão no mesmo nível de moléculas que têm apenas uma ligação. Assim como moléculas com duas ligações estão no mesmo nível. E tripla ligação são as que têm o menor comprimento de ligação. Por fim, a tabela apresenta o comportamento magnético que nós já havíamos descrito anteriormente. Os princípios usados no desenvolvimento da descrição do orbital molecular de moléculas diatômicas homonucleares podem ser estendidos para moléculas diatômicas heteronucleares, que são aquelas que apresentam dois átomos que não são iguais. Se os átomos em uma molécula diatômica heteronuclear não diferirem consideravelmente em eletronegatividade, os seus orbitais moleculares assemelhar-se-ão àqueles presentes em sistemas diatômicos homonucleares, com uma modificação importante. A energia dos orbitais atômicos de um átomo mais eletronegativo é menor que a dos orbitais atômicos de um átomo menos eletronegativo. Os orbitais moleculares ainda são uma mistura dos orbitais atômicos de ambos os átomos, mas, em geral, o orbital molecular de uma molécula diatômica heteronuclear tem uma contribuição maior do que o orbital atômico com energia mais próxima dele. A gente pode sumarizar tudo isso na figura 9.46, onde a gente tem a representação dos níveis de energia para orbitais atômicos e moleculares da molécula de NO, uma molécula muito importante para a fisiologia do corpo humano. Podemos perceber aqui, nessa extrema esquerda, os átomos de nitrogênio, ao centro o orbital molecular de NO e na extrema direita o orbital atômico de oxigênio. Percebam que eu tenho apenas os elétrons de valência sendo representados. Eu não estou representando aqui os orbitais 1s, tá bom, gente? Temos então 2s2, 2p3 e os 3 elétrons do orbital 2p
orbital atômico 2p desemparelhados. Da mesma forma, os orbitais atômicos do oxigênio 2s2, 2p4, temos aqui um orbital 2px ou 2pz preenchido e os demais desemparelhados. O orbital molecular resultante é apresentado aqui ao centro e vocês podem observar que esse orbital molecular apresenta no nível π2p antiligante um elétron desemparelhado. Se a gente calcular então a ordem de ligação para essa molécula, a partir do diagrama de níveis de energia, a gente vai observar que a ordem de ligação é igual a 5 meios, ou seja, 2 ligações e meio. Porém, pela estrutura de Lewis propostas, né, 2 estruturas propostas, nós vamos observar apenas uma ligação dupla, sendo que essa ligação, essa estrutura aqui é a mais provável, porque tem cargas formais igual a zero. Ou seja, a informação dada pelo diagrama de energia e do cálculo da ordem de ligação complementam as informações da estrutura de Lewis, já que a partir da estrutura de Lewis eu não consigo visualizar as 2 ligações de meia, muito menos que essa molécula é paramagnética. Tais informações complementares que foram possíveis a partir da teoria do orbital molecular foram fundamentais para que os cientistas entendessem melhor essa molécula, que tem funções vitais para o corpo humano. Para finalizar nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre um conceito muito importante, que são os orbitais HOMO e LUMO. Eu vou partir aqui da molécula de N2, temos aqui o orbital atômico de nitrogênio, ao centro os orbitais moleculares de N2. Percebam que essa molécula aqui, ela tem um desdobramento do orbital sigma, ele tem uma energia superior ao orbital 2p. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é desse primeiro orbital aqui, o sigma 2p ligante. Esse orbital molecular é o orbital molecular ocupado de maior energia nesse diagrama. E, se a gente passar esse termo para inglês, a gente tem a seguinte expressão, highest occupied molecular orbital, ou seja, HOMO. Orbitais HOMO são os orbitais moleculares ocupados de maior energia. Por outro lado, esse orbital molecular π2p antiligante é o orbital molecular não ocupado de menor energia, do inglês Lowest Unoccupied Molecular Orbital, ou seja, LUMO. O conceito envolvido entre a diferença de orbitais HOMO e LUMO é fundamental para que a gente possa entender transições de energia que ocorrem quando nós excitamos átomos. Por exemplo, quando eu excito essa molécula de N2, a energia necessária para levar um elétron do orbital sigma 2p, orbital molecular sigma 2p, para o π2p antiligante, a energia mínima necessária seria equivalente a um comprimento de onda de 200 nanômetros, que não está no espectro do visível. Por isso que essa molécula não é colorida, é incolor. Além disso, o estudo dos orbitais HOMO e LUMO é fundamental em diversas áreas da química, sobretudo na química de materiais, para que possam ser desenvolvidos materiais com propriedades ópticas e termosensíveis, como as placas que são utilizadas para a construção de células solares, tá bom? Justamente, eu preciso ter uma interação HOMO-LUMO menor possível para que a promoção desse elétron seja mais efetiva. Bem, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Como de praxe, eu deixo para vocês aqui a atividade assíncrona número 4, que deve ser postada impreterivelmente até as 23h55 do dia 28 de janeiro. Eu desejo a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.